Oi, Rebeca, boa noite. Mais uma vez aqui para te mandar um vídeo, né, sobre Lucas. Eu sei que ontem tu leu Lucas 3 e 4 e hoje eu vou falar do 3 e 4 e o 5, porque o 5 é curtinho. Então a gente pode começar já com Lucas 3. Se tu observar nas primeiras partes, eu sei que tu teve a dúvida ali de quem era Herodes, ali a Bíblia diz tetrarca, né? Que é uma expressão mais ou menos para governador. Eles governavam sobre um quarto, ou seja, 1/4, então aquele ou quarta parte de uma região. E nessa época ele cita várias pessoas, porque lembra que a última vez que eu falei do vídeo, ele é basicamente um historiador, ele está juntando informações para poder falar o pano de fundo e também dar evidências. Porque é muito importante, até para depois essas evidências históricas, vou tirar meu óculos, que tá fazendo reflexo aqui, para dar essas evidências históricas de Jesus realmente ter vindo em pessoa e ele ter existido. Então ele dá evidências falando de quem eram os governadores, de onde eles vinham e tudo mais. E ele até cita que há 2 sumos sacerdotes, o que já mostra que há uma certa ironia, não podia existir 2 sumos sacerdotes. Então o povo ali já estava bastante corrompido e ele já denuncia isso nas primeiras partes. Aí, se tu continuar, né, ele fala sobre João. Então aqui ele fala, voz que clama no deserto, ali no verso 4, que é uma parte ali que está em a profecia de Isaías, em Isaías 40, né, onde Deus fala que nos últimos dias, né, onde ele mandaria o Messias, eles conhecem como Messias, né, a gente chama de Salvador, mas a expressão é Messias, ele viria alguém antes, uma voz profética, que aplanaria, eu acho que a gente já conversou sobre isso, ia fazer o caminho para que o povo pudesse ir preparando o coração, porque Deus já não tinha falado por 400 anos. Então agora chega esse profeta João Batista, né, o João o que batiza, e ele realiza batismo no Jordão. E não somente batismo de arrependimento, ele fala ali sobre batismo de água e batismo de fogo. Então João começa a falar, eu batizo com água, mas vai vir aquele que batiza com fogo. Aí a primeira pergunta é assim, alguém vai tacar fogo em alguém? Não, ele tá falando nesse caso do Espírito Santo. Enquanto que a dele só é um batismo de água, ou seja, o que nós fazemos hoje, né, vai debaixo da água, levanta, quer dizer que a gente está se purificando, deixando os pecados para trás, assim como Cristo foi dentro da terra pelos pecados, né, morto pelos pecados, ele ressuscita, e nós também fazemos esse símbolo, por isso que o batismo é muito importante, é uma confissão pública, e também João batizava publicamente essas pessoas, e isso mostra, então, que João estava fazendo esse batismo de água, mas Jesus viria com o Espírito Santo. Hoje, quando somos batizados, a gente é batizado na água e também pelo Espírito Santo. No momento que tu crê em Jesus, o Espírito Santo mora em ti. E isso é evidente, porque ele começa a trabalhar no teu coração, te dando, que nem a gente viu lá, Filipenses 1:6, espero que tu tenha decorado. É aquele que começou a boa obra há de fazê-lo. Filipenses 2:13, em que Jesus fala isso também. Tive que pausar rapidamente, mas então, Jesus veio para batizar com o Espírito Santo, e nesse momento que tu recebe o Espírito Santo, ele tá te guiando e te encaminhando. Não são 2 batismos separados. Muitas pessoas acham que tu precisa de um batismo com água e depois um com o Espírito Santo. Aí a evidência é que tu fala em línguas. Isso não é muito bíblico. A gente é batizado com o Espírito Santo na hora que cremos. Isso tá em Efésios já. Esse é outro assunto. Aí ele continua, né? Ele continua falando aqui, né? Sobre Abraão e tal, que eles estavam adorando. Desculpa, ele fala aqui, dizia, pois, as multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, ali no verso 7. Aí você pode perguntar, poxa, o povo estava sendo batizado e ele estava chamando eles de raça de víboras. Mas o que ele quer dizer ali é que ele estava indo contra os hipócritas. Tinha muita gente hipócrita que fazia muita coisa externa por fora para aparecer. Então ele denunciou os hipócritas, mas ao mesmo tempo ele ofereceu graça para aqueles que eram, digamos, excluídos, que eram soldados, que eram prostitutas, e Jesus até fala depois delas que muitos publicanos, né, que eram cobradores de impostos também, e cobradores de impostos, iriam antes de que esses fariseus hipócritas, porque eles haviam se arrependido. Então ele declarou graça a essas pessoas excluídas. E ele fala bastante coisa aqui.
Aí, lá no verso 10, né? Então, as multidões interrogavam, o que a gente tem que fazer então, né? Ele diz, quem tiver 2 túnicas, reparta. Ele começa a falar sobre fazer o bem e mostrar amor, enfim. E daí temos a parte em que Jesus é batizado. Antes, João dá testemunho, né, de quem é Jesus. E ele fala do batismo do fogo, a gente já falou. Aí tem a genealogia de Cristo, mas ali no verso 21, o batismo de Jesus é falado de forma bem simples, se tu for comparar, por exemplo, com Mateus ou Marcos. E Jesus é batizado ali e ele é falado como aqui uma voz do céu, né? Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então Deus está confirmando, esse é meu filho. Jesus, por que Jesus é batizado, se ele não pecou? Jesus é batizado primeiro para dar exemplo, para que todos nós batizemos, né? Nos batizemos. E segundo, Jesus é batizado para que as pessoas vejam que ele é filho de Deus, né? E desce o Espírito Santo sobre ele como uma pomba. E ele também é aprovado por Deus. Aí tem a genealogia de Jesus, que nós discutimos ontem. E vamos para o capítulo 4. Jesus é tentado. A tentação de Jesus dá para fazer um grande estudo sobre isso, mas de forma resumida, primeiro, por que Jesus é tentado se ele é Deus? Hebreus 4,15 vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós, porque ele foi tentado em todas as coisas. Então Jesus é tentado primeiro, para mostrar que ele é aprovado por Deus. Segundo, para mostrar que ele é o que resiste o diabo e ele é o que perfeito, o que obedeceu toda a lei e nunca pecou. E terceiro, porque ele vai se compadecer de nós e ele pode mostrar que sim, há saída para resistir à tentação. Se não me engano, é 1 Coríntios 5,17, não lembro. Agora que fala que não há tentação, é 10,13, acho. Não há tentação fora do normal, que Deus dá um escape para todo ser humano. Então, quando a gente for enfrentar o pecado, se a gente ora, pede ajuda a Deus, a gente pode sim escapar às tentações, com a ajuda de Deus, né? Aí ele mostra também que não há atalhos na vida cristã. Não há forma mais fácil de conquistar vitória e maturidade espiritual se tu não passa pelas provas. Existem 2 views. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, que cada um é tentado pro pecado conforme a própria cobiça. Mas Deus usa esses momentos para nos fazer fortalecer na fé. Enquanto que o diabo usa a tentação para nos afastar de Deus, Deus nos prova no sentido de traz dificuldades ou circunstâncias da vida normais para nos fortalecer a maturidade. Jesus foi aperfeiçoado, ou ele foi, digamos, Jesus passou por várias provas para ser aprovado. Ele não simplesmente chegou assim, sou filho de Deus, vou ficar aqui de boa, né, não vou pecar, azar de vocês. Não, ele passou por isso para mostrar que nele há sim a possibilidade de a gente continuar acertando. Perfeição não tem nessa vida, mas continuar acertando e sendo moldado pelo Espírito Santo. Aí, terminando aqui, né, ele faz a tentação. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado. Então, Jesus é rejeitado pelos próprios irmãos dele, né, pela família dele, que eles começam a falar assim, peraí, esse cara não é o que tá aqui? Quem é esse? Eles começam insultando Jesus, né, eu creio que não é nem nesse, né, mas é em Marcos 6, onde eles vão chamar Jesus pelo nome da mãe, não é a filha de Maria, filho de Maria. Naquela época isso era um insulto, você não chamar a pessoa primeiro pelo nome do pai, sugerindo que ela era uma prostituta ou uma mulher qualquer que teve um filho qualquer. Mas aqui nesse exemplo, em Lucas, Jesus usa o texto de Isaías, em que ele está se referindo ao ano de libertação jubileu, em Levítico 25, onde os presos eram soltos. Era um ano onde todo mundo perdido era perdoado, escravos eram soltos. Era um ano de alegria. E ele usa isso para falar que ele veio para trazer essa salvação. Ele não veio como o Messias político que eles queriam, ele não veio como o Messias que ia dominar Roma, ele não veio o Messias que ia fazer um guerreiro de matar todos os inimigos de Israel. Ele veio como aquele que veio libertar os cativos da opressão de Satanás, ele veio como aquele que ia curar os coxos, dar vista aos cegos, ajudar as viúvas e os pobres. E eles não queriam esse Messias. Quanto mais o Messias, que ele usa um exemplo aqui,
de que ele veio também para aqueles que não eram judeus. E ele cita aqui de 2 milagres. Elias enviado, senão a viúva de Sarepta, de Sidom. Para um judeu, era a coisa mais abominável pensar que Deus estava oferecendo graça para todas as pessoas do mundo. Então eles ficam muito revoltados com isso. Eles não ficam revoltados com Jesus falando que ele veio trazer salvação. Eles ficam revoltados que Jesus falou que vinha para pessoas de fora também, que não fossem judeus. E eles queriam matar ele. E nisso Jesus sai. E aí tem um endemoniado de Cafarnaum, né? E quando Jesus estava na sinagoga, de repente entrou um cara endemoniado. Aí você pergunta, é o culto lá da Universal. Não, tô brincando. O que acontece aqui? Os demônios reconheciam a autoridade de Jesus. E eles, se você ler, eles são os primeiros a declarar isso. Eles eram mais crentes do que um próprio ateu. Crente no sentido de crer. Mas a função deles era ruir o plano de Deus. Eles queriam já declarar, esse é o Messias, e o que você tem conosco? E Jesus manda eles calarem a boca. Por quê? Jesus sabia que se ele saísse por aí fazendo milagre, proclamando os céus abertos e tudo, atrairia a atenção dos romanos, o que faria a morte dele acontecer antes do esperado. Então ele manda calar os demônios e ele expulsa. Por isso que o diabo sempre está querendo reconhecer ele como filho de Deus. Ele não é tolo, ele também tem uma intenção maligna por trás disso. Aí a cura da sogra de Pedro. Então, Pedro, obviamente, era casado, Jesus vai lá e cura ela, e tem muitas outras curas. E no final disso tudo, Jesus acorda no outro dia, ele vai para um lugar deserto, e ele vai lá, em Marcos vai dizer que ele vai lá para orar. O que não está aqui, mas em Marcos diz. Jesus vai repor as energias depois de trabalhar tudo isso. Então a gente vê que Jesus sempre está trabalhando, sempre está evangelizando, expulsando demônios, anunciando a mensagem do evangelho, mas ao mesmo tempo Jesus também retira-se para orar. Algumas pessoas pensam, não precisa, ele é Deus, está orando para si mesmo. Não, Jesus está orando porque ele sabe da importância de comunhão com Deus. Isso vem de cima para ele. Então ele precisa dessa força. Às vezes a gente quer fazer um monte de coisa para Deus, mas a gente não quer nada com Deus, e não é assim que funciona. Aí o Jesus começa a falar, né? Ele, porém, disse, é necessário que anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso que fui enviado. E pregava nas sinagogas de Judéia. Jesus veio para os judeus, e ele estava pregando para eles. Eu ouvi aqui que eu não vou abordar o capítulo 5, eu extrapolei meu tempo, então vou tentar falar, sorry. Mas aqui, isso aqui tinha bastante assunto importante. Que Deus te abençoe, se surgir dúvidas, me pergunte, que aí eu respondo. Tchau!